Consumerism and Health, Parte 1. Para começar, virem e conversem. Nesta aula falaremos sobre o consumismo na sociedade atual. Em duplas, discutam. 1. Na sua opinião, você compra e tem mais do que, de fato, precisa? Justifique sua resposta. 2. Quais são as consequências do consumo exagerado para a sociedade e para o mundo? Na prática, o texto que leremos a seguir traz o conceito de consumismo, além de algumas vantagens e desvantagens atreladas a tal estilo de vida. As palavras e os trechos abaixo foram retirados do texto. Tente associar cada palavra ao seu significado, observando o contexto em que foram usadas. 1. Goods. 2. Harm. 3. Exploit. 4. Boost. Prejudicar, explorar. Mercadorias. Aumentar. Consumerism is the belief that buying more goods and services leads to happiness and success, encourages excessive spending on unnecessary things, which can harm the environment. Critics argue it destroys traditional values and exploits people. Supporters say consumerism boosts economies by increasing demand, creating jobs. Coração. 1. Goods, mercadorias. 2. Harm, prejudicar. 3. Exploit, explorar. 4. Boost, aumentar. What is consumerism? Consumerism is the belief that buying more goods and services leads to happiness and success. In capitalist societies, it often encourages excessive spending on unnecessary things, which can harm the environment and personal well-being. Critics argue it destroys traditional values and exploits people, making them focus too much on material possessions. However, supporters say consumerism boosts economies by increasing demand, creating jobs, and raising GDP. Businesses and workers benefit from higher sales. Still, many believe it promotes a materialistic lifestyle, ignoring more important values. Additionally, consumerism is linked to globalization, spreading global brands that may overshadow local cultures. It can also lead to dangerous debt levels, causing financial problems. Tente resolver sozinho a questão abaixo. Depois, compare sua resposta com a de um colega e discutam se elas estiverem diferentes. Com base no texto, é possível inferir que o autor, A, defende o equilíbrio entre consumo e preservação de valores culturais e ambientais, reconhecendo que ambos são igualmente importantes para o progresso social. B, reconhece os benefícios econômicos do consumismo, mas destaca suas consequências negativas como predominantes, especialmente no plano social e cultural. C. Assume uma postura neutra, limitando-se a apresentar argumentos a favor e contra o consumo, sem emitir qualquer juízo de valor. D. Propõe a rejeição total do modelo capitalista por estar intrinsecamente ligado à exploração e à destruição de valores tradicionais. Correção. A. Defende o equilíbrio entre consumo e preservação de valores culturais e ambientais, reconhecendo que ambos são igualmente importantes para o progresso social. Incorreto. Em nenhum momento do texto, o autor fala de algum tipo de equilíbrio. Ele apenas mostra vantagens e desvantagens de se viver em uma sociedade consumista. B. Reconhece os benefícios econômicos do consumismo, mas destaca suas consequências negativas como predominantes,
especialmente no plano social e cultural. Correto. Certamente, o texto reconhece que há benefícios, em verde, mas é claro que há o destaque das consequências negativas, em azul. Basta olhar para a quantidade de linhas dedicadas aos problemas sociais e culturais causados pelo consumismo. C. Assume uma postura neutra, limitando-se a apresentar argumentos a favor e contra o consumo, sem emitir qualquer juízo de valor. Incorreto. Já vimos no slide anterior que o texto foca muito mais na crítica ao consumismo do que ao reconhecimento de suas qualidades, e isso já nos afasta de uma postura neutra. Além disso, veja os trechos em destaque no texto. Há, claramente, um juízo de valor, com o autor criticando, de forma direta, a sociedade consumista. Já em outros trechos, o autor apenas aponta o que críticos, apoiadores e muitas pessoas afirmam. D. Propõe a rejeição total do modelo capitalista por estar intrinsecamente ligado à exploração e à destruição de valores tradicionais. Incorreto. Sim, o autor faz a correlação entre o modelo capitalista consumista e a exploração e destruição de valores tradicionais, ambos em destaque no texto. Mas, em momento algum, ele propõe a rejeição do modelo. Aliás, o autor não fala sobre o que deve ser feito ou modificado em relação ao consumismo. Considerando o enunciado da questão que acabamos de resolver, com base no texto, é possível inferir que o autor, afinal, o que significa inferir? Afirmar com certeza, concluir por associação lógica, explicar por sinônimos, tentem resolver em duplas. Correção, concluir por associação lógica. Foco no conteúdo. Inference questions. Inferir é tirar conclusões segundo informações implícitas, por meio de associações lógicas. Isso exige interpretar o texto e identificar uma ideia que faça sentido, mesmo que não esteja claramente expressa. O desafio é que diferentes pessoas podem interpretar o mesmo texto de formas variadas, e isso pode ser complicado em provas, como os vestibulares, nas quais se espera uma única resposta correta. Para lidar com isso, as questões de vestibulares costumam apresentar alternativas incorretas, e cabe ao candidato eliminá-las. A opção correta será a que permanecer por ser a mais coerente com o texto. Sendo assim, nas questões de inferência, os erros nas alternativas são mais evidentes. Pause e responda. Sobre as questões de inferência, é correto afirmar que há mais de uma resposta correta, dependendo da sua interpretação pessoal. A melhor forma de se apontar a resposta correta depende dos erros das outras alternativas. A visão de mundo de cada candidato é levada em conta ao se criar a questão. Sempre será a questão mais complicada de se responder na prova de inglês. Correção. Sobre as questões de inferência, é correto afirmar que a melhor forma de se apontar a resposta correta depende dos erros das outras alternativas. How English evolved into a global language. As the British Library charts the evolution of English in a new major exhibition, Michael Rosen gives a brief history of a language that has grown to world domination with phrases such as cool and go to it. The need for an international language has always existed. In the past, it was about religion and intellectual debate. With the technologies of today, it's about communicating with others anywhere in the world in a matter of moments. Two events, separated by nearly 400 years, show how this need has always been present. Firstly, sitting in front of me, I have a copy of the celebrated book Utopia. This particular edition is published in 1629 in Amsterdam, not in English, not in Dutch, but in Latin. The second event was a talk I recently had with a German scientist.
He said that he knew of scientific conferences taking place in Germany, where all the people attending were German, and yet the conference was conducted in English. De acordo com a abordagem do texto, podemos inferir que a alternativa que contém a melhor interpretação para o título, How English Evolved into a Global Language, é A. A língua inglesa dominou a comunicação mundial por meio da World Wide Web. B. A língua inglesa tornou-se a língua da globalização capitalista. C. A língua inglesa diversificou-se em âmbito global. D. A língua inglesa atingiu o status de língua do mundo. E. A língua inglesa é tão influente no mundo atualmente quanto o latim no século XIV. Correção. A. A língua inglesa dominou a comunicação mundial por meio da World Wide Web. Incorreto. O texto não afirma em momento algum que a internet foi o meio pelo qual houve esse domínio. E para tornar a alternativa ainda mais errada, o exemplo apresentado, que ilustra esse domínio, aconteceu de modo presencial, em uma conferência. B. A língua inglesa tornou-se a língua da globalização capitalista. Incorreto. Podemos até inferir que a língua inglesa é, atualmente, o idioma do mundo globalizado. O problema real está no capitalista. O texto não fala nada sobre o capitalismo, e, se estamos falando de um mundo globalizado, então ele engloba também outros sistemas. C. A língua inglesa diversificou-se em âmbito global. Incorreto. O texto não fala da diversidade da língua inglesa mundo afora. Podemos até afirmar o contrário. O inglês, de forma única, sem grandes variações, torna-se uma língua global. D. A língua inglesa atingiu o status de língua do mundo. Correto. Perceba que a alternativa é praticamente a repetição do título, mas em outras palavras. Título. De que forma a língua inglesa evoluiu para uma língua global? Resposta correta. A língua inglesa atingiu o status de língua do mundo. E. A língua inglesa é tão influente no mundo atualmente quanto o latim no século XIV. Incorreto. Conseguimos entender, no texto, que o latim já foi uma língua muito influente no mundo, mas é impossível afirmar que inglês e latim tenham o mesmo grau de influência em suas épocas. Além disso, para que você possa cravar a alternativa como errada, o texto fala do século XVII, ano de 1629, e não do século XIV. Encerramento. Hoje, tivemos exercícios de prática de leitura e falamos sobre inferência. Você consegue se lembrar de como resolver uma questão de inferência que aparecer em vestibular?